Olá, Rodrigo, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao GAAR, ao Grupo de Apoio ao Ensino Remoto da PUC São Paulo. Seja muito bem-vindo, nosso convidado é especial para falar um pouquinho da avaliação nesse momento de isolamento social. Então, agora eu quero que você fale um pouquinho para a gente quais são os desafios, conte um pouquinho, né? Quem você é, de onde você fala, e depois que você fale um pouquinho para a gente quais são os desafios que os professores têm enfrentado para avaliar os seus alunos nesse isolamento social. E pensando nessa avaliação em formato de pandemia, de ensino híbrido, de ensino remoto, como que a rubrica pode contemplar essa perspectiva de um bom desempenho? E se você tem alguma coisa aí para nos indicar de leitura, de referência bibliográfica, o que a gente pode consultar após essa conversa? Tá bom? Seja Tá bem-vindo. certo. Muito obrigado, Kalina. Muito obrigado pelo convite. Estou super feliz de poder participar do grupo, de poder compartilhar um pouco aí da experiência vivida. Eu sou egresso do Formep, né? Eu defendi a minha dissertação agora no começo de 2021, com tema de avaliação e uso de rubricas, né? Na avaliação, na autorregulação, e na autoavaliação dos alunos e também nas avaliações por pares. Bom, você tocou, eu sou professor de fundamental, né, de ensino fundamental e médio, sou formador de professores, trabalho muito com temas relacionados à avaliação, faço também coordenação de saídas pedagógicas e trabalho num colégio bilíngue, né, então fazendo alinhamento de área. Mas o meu foco sempre foi muito a avaliação, e foi o que fez eu procurar, né, o Formep e seguir essa linha de pesquisa. Continuo trabalhando com pesquisa, desenvolvendo na área de rubricas, né? Bom, eu acho que o primeiro ponto que a gente está, posso te falar assim, dessa pandemia que a gente está vivendo, das dificuldades da avaliação, é a dificuldade de comunicação, né? Porque a avaliação, se a gente pensar com uma perspectiva geral, esquece a nota, ela é um meio de comunicação entre professor e aluno para avaliar o que está funcionando e o que não está funcionando dentro das expectativas que o professor tem com o aluno, para desenvolver novas estratégias de ensino, né? E para que o aluno possa desenvolver estratégias de aprendizagem. E isso ficou bem difícil com a questão dessas aulas que a gente está tendo emergenciais, né? Remotas emergenciais. Então, assim, eu costumo dizer que a gente está no momento de ensino remoto, mas é emergencial, porque a princípio, quando pudermos voltar, a gente vai voltar aí para a escola, né? E o que isso implica? Implica nessa dificuldade de comunicação. Como a gente pode sanar um pouco isso? Então, primeiro ponto, eu falo que os professores têm que entender com o seu grupo qual é o melhor meio de comunicação, né? Existem plataformas como o Teams, que a própria PUC está usando, né? Tem o Zoom, que é outra plataforma muito utilizado, tem o Google Meet, tem várias plataformas online. Resolver nesse meio de comunicação, a gente vai pensar como é que a gente vai fazer essa avaliação de uma perspectiva, né, que está muito na cabeça do professorado, que é assim, nossa, antes o aluno sentava ali e fazia uma avaliação escrita, e eu tinha o controle de sala de aula dele, né? Perfeito, ótimo, tinha o controle ali, sabia que ele ia colocar o que ele sabia. Agora não, se ele está em casa, ele pode pesquisar em qualquer lugar. Ótimo, na verdade, se a gente está trabalhando para se transformar em pesquisadores, né? Eu acho que todo professor, ele é um investigador por natureza, né? Então, ok, se conscientize de que isso vai acontecer. Então, vamos mudar a nossa perspectiva de avaliação, né? E essa mudança de perspectiva de avaliação é onde eu falo bastante da rubrica. A rubrica é um instrumento de avaliação ou de comunicação, a gente pode dizer assim, entre professor e aluno, que detalha quais critérios eu tenho, né, que estão relacionados aos meus objetivos de aprendizagem com o aluno, o que eu tenho de expectativa com ele, onde eu quero chegar, quais critérios eu vou definir, e uma gradação qualitativa dentro disso. O que eu espero de menos do meu aluno, né, o mínimo que ele alcançaria aqui, que eu acredito, dentro de um critério, e o máximo que ele alcançaria.
e aí eu faria no meio uma subdivisão em 3 ou 2 gradações, né? Então eu chamo linha de critérios avaliativos com gradações qualitativas na horizontal, tá? Isso é uma rubrica que a gente fala. É muito utilizado. A rubrica ela começou a ser pesquisada e aplicada em 1970, tá? Nos Estados Unidos. E ela é um instrumento que amplamente começou a crescer, 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 é muito utilizado em vários países, e alguns países já estão abdicando de notas, né? A British Columbia do Canadá, por exemplo, eu acabei de ver há umas 2 semanas, achei muito interessante, que eles vão dar as devolutivas para os alunos só com rubrica, nem vai ter classificação, né, alfabética, de o aluno A, o aluno B, não vai ter mais isso, porque a intenção é mostrar o que o aluno atingiu e não ficar demonstrando o que ele não o que você não faz, o que você não tem. O aluno precisa desenvolver esse olhar, né? E se a gente está falando de ensino superior, a gente está falando de autonomia. Então, mais do que nunca, o aluno tem que ter essa autonomia. Ele tem, a gente tem que, o nosso cultura, a nossa cultura avaliativa, ela está muito impregnada do que o professor manda e o aluno responde. Só que daí chega na universidade, isso quebra. Por quê? Porque ele tem que se virar. Só que ele nunca foi preparado isso no ensino fundamental nem no médio. Então a gente precisa ajudar nessa preparação, né? E a rubrica é ótima para isso, porque você indica o que você vai avaliar pelos critérios e o que você espera que o seu aluno atinja em cada critério. Se ele não atinge, quando você fizer essa avaliação, ele vai poder olhar e falar assim: ah, tá, de repente eu sou muito bom na minha comunicação oral, na apresentação, mas eu ainda estou falho na minha pesquisa de fontes, ou ainda estou falho na minha escrita do trabalho, né? Porque são habilidades diferentes, ninguém é uma coisa só, né? Então, isso acho que ajuda muito o aluno a avançar dentro disso. Então, a rubrica, ela é esse instrumento de comunicação, que é ótimo, tá? Ainda estamos com poucos estudos brasileiros sobre isso, a gente está aumentando aos poucos, conheci pessoas no meio, até da PUC e fora, que estão aí envolvidas com isso, né? A, a Rosina Ferraz, que também fez uma dissertação sobre isso, a Thais Hades, que eu vou comentar daqui a pouquinho também, que é uma egressa, inclusive da Psicologia da Educação da PUC, e que fez um trabalho com rubrica no ensino superior, né? Então, assim, pense nesse instrumento como um meio de comunicação, né? Esse é o principal ponto que a gente tem que atingir, e como montá-lo. Critérios avaliativos com descrições em gradação. Bom, existem algumas pequenas variações só que eu vou comentar da rubrica, que é o seguinte: às vezes você pode escrever de uma forma holística, né, de uma forma envolvendo várias habilidades que você espera que os alunos atinjam, ou de uma forma descritiva, pontual, analítica. Aí o professor tem que decidir isso, se ele vai fazer pelo semestre dele, uma holística, ou se ele vai fazer por atividade, uma analítica, né? Que às vezes são objetivos diferentes. E também ainda o professor pode fazer uma de checklist, né? Que é uma lista de verificação. Se o aluno cumpriu ou não uma determinada atividade, dentro, por exemplo, de uma escrita de um artigo, né? O aluno tem que ler um artigo e fazer uma resenha sobre isso. Se essa resenha atinge os critérios que eu determinei, ele teve ali coerência, não teve, então você vai fazendo. Você pode também fazer uma escala de classificação. Teve coerência baixa, média, alta. Então, olha quantas possibilidades a rubrica facilita. E o aluno já sabe antecipadamente o que ele vai ser avaliado e por quê. Eu acho que esse é o principal ponto, né? Isso é a comunicação da rubrica. Então, quando você monta uma rubrica avaliativa, você vai compartilhar com o grupo, ler junto com eles, ver se houve o entendimento. Se tiver algum questionamento, você já resolve ali, e aquilo, pronto, está validado pelo grupo também, né? Eu tenho certeza que diminui muito o impacto de reclamações com a disciplina, com o professor, mas eu não entendi o porquê que eu não tirei aquela nota, ou eu tirei uma nota, né? Então, eu acho que a rubrica funciona muito dentro disso. Bom, eu falo para você assim, Kalina, que eu vou indicar 4 autores, tá? Dentro da pesquisa que eu fiz, que são bons para esse olhar. O primeiro é uma pessoa bárbara, fantástica, né, que é o Domingos Fernandes, é uma referência de avaliação.
né? Ele trabalha na avaliação do ensino em Portugal, ali na federal, municipal e estadual. Ele tem um amplo atuação dentro de Portugal, tá com avaliação. Tem vários livros publicados, Avaliar para Aprender, mas eu vou destacar aqui um artigo que ele publicou sobre rubricas. Então, ele mostra, inclusive, uma oficina de como aplicar e traz uma linguagem super simples, o que é uma rubrica, o que a classifica como uma rubrica, mostrando essa gradação, né, e esses critérios. É rápido, é um artigo ótimo, tá? E super indicado e atual, de 2020. Um outro artigo que eu vou indicar para vocês também é o da Thais Hades, né, uma egressa do FORMEP e da Psicologia da Educação, doutora também da Psicologia da Educação, é uma pessoa fantástica, né? Tive a oportunidade de conversar muito com ela, me ajudou muito no desenvolvimento desse olhar e pesquisa das rubricas. E ela fez um artigo sobre a aplicação de rubricas numa disciplina de psicologia no ensino superior. Olha que bárbaro. Então, para os professores poderem olhar isso é ótimo, porque já mostra, eu vou dar aqui um spoilerzinho do artigo, tá? Ela consegue mostrar que ela resolveu um problema de comunicação que havia dentro da faculdade, tá? E de reclamação constante dos alunos por uma disciplina que não tinha muito o porquê daquele critério avaliativo e como era avaliado. Ela transformou aquilo numa rubrica, acabou o problema daquela disciplina, né? Então é muito interessante, recomendo, é de 2019, também super atual aí. Vou recomendar também um artigo que é de um alemão, chama Wollenschlager, me desculpa a pronúncia, eu tenho dificuldade de pronunciar em alemão, tá? De 2016, que ele fala o que é uma rubrica efetiva para feedback. Olha que ótimo professor, porque quando ele aplica aquela rubrica e entrega para os alunos, ele já está dando feedback o que ele atingiu e o que não atingiu, né? Então ele mostra como você criar uma rubrica efetiva de feedback, né? E a de 2016 também é ótimo. E eu vou indicar também para vocês um artigo em espanhol do Panadeiro, que ele fez em 2012. Ele é um pesquisador, assim, muito profundo de rubricas e autoavaliação, e ele fala como aplicar uma rubrica para autoavaliação e autorregulação do aluno, né? Novamente, se a gente está falando que a autonomia no ensino superior, muitas vezes a gente já acredita que o aluno tem, mas ele não foi preparado fundamental, então é um ótimo artigo em espanhol para vocês também poderem aí pesquisar, tá? E é isso, assim, eu acho assim, a rubrica é um instrumento fantástico, desde que, se bem utilizado, comunicado com os alunos antecipadamente, né, e elaborado. E eu recomendo os professores, se forem fazer rubricas, compartilhem com seus colegas para validar esse instrumento antes também, para sentir se está ok, né? A gente costuma, nas nossas avaliações, às vezes a gente tem uma dificuldade de troca, né, por insegurança de mostrar que, de repente, eu posso ter uma falha, alguma escrita, mas a gente só vai ganhar trocando, né? Então, troque com seus colegas, porque isso pode ajudar demais na construção dessa rubrica e na validação. E sempre compartilhe com os alunos no início para o entendimento deles. Assim, eles já vão seguir o curso sabendo como vão ser avaliados, por quê e onde devem chegar, né? Vai ajudar muito no aprendizado deles. Acho que é isso. Rodrigo, muito obrigado. Foi um bate-papo curtinho, mas você conseguiu contar para a gente um pouquinho a facilidade da comunicação que a rubrica proporciona, a autonomia dos nossos alunos no ensino superior, que é uma autonomia que ainda está sendo trabalhada. Exato. Você falou muito sobre a comunicação e você falou muito também sobre colocar esse estudante, esse discente, como pesquisador, investigador, que é também um foco do ensino superior, né? Adorei a sua explicação da construção da rubrica. Você falava, vinha na minha cabeça, né? As gradações qualitativas, achei muito bacana. E gostei muito do exemplo que você trouxe sobre não conceituar com A, B ou C, mostrar o que ele não sabe, e sim ele acompanhar aquilo que ele sabe. Exato. Evitar a palavra não, sabe, Kalina? Evitar a palavra não, não fez, né? Vamos tentar colocar o que ele conseguiu atingir, para daí
Claro que vai ter o máximo e o mínimo, mas vamos pontuar no que ele fez, né? Até os pesquisadores de rubricas destacam muito isso, que a rubrica é para comunicar o que o aluno alcançou e não o que ele não fez. Excelente, Rodrigo. Eu desejo um ótimo dia e que a gente se encontre mais aqui no GAR, tá bom? Muito obrigado a você pelo convite e a toda a equipe da PUC, tá? Um grande abraço para vocês. Tchau, Tchau, tchau. tchau.